Olá, amigos, amigas. Estamos em setembro, mês de campanha de prevenção de suicídio, Setembro Amarelo. Dia 1 de outubro é o Dia Internacional do Idoso. Por isso, vamos refletir sobre a situação do idoso, a pessoa que tem 60 anos ou mais. É uma fase da vida em que ocorre declínio na capacidade, nas aptidões físicas e psicológicas. Nessa fase da vida vão se acumulando perdas da saúde, do trabalho, então a pessoa já está aposentada, a perda de autonomia, de papéis sociais, de entes queridos, é a fase do luto, e muitos idosos querem antecipar a sua morte. E, infelizmente, a taxa de suicídios de idosos vem crescendo. Por isso, precisamos estar alertas aos sinais de ideação suicida. Quando o idoso fala assim: eu não quero incomodar ninguém, ninguém precisa de mim, já vivi demais. Ou quando há mudanças repentinas no seu comportamento, ou um desinteresse por atividades que antes lhe eram prazerosas, o descuido na aparência, nas medicações, na alimentação, o desejo de distribuir os seus pertences, os seus bens, o seu patrimônio, são sinais de despedida silenciosa da vida, que esses sinais não podem ser negligenciados. E quais são os fatores de risco de suicídio? Transtorno mental, a depressão, quando não é diagnosticada, doenças incapacitantes, crônicas, degenerativas, que levam à perda de autonomia, dor física crônica, né? A falta de recursos financeiros, dificuldade de acesso ao serviço de saúde, lutos, perda de pessoas significativas, perda de papéis sociais, perda de referência social, solidão, isolamento, abandono, conflitos familiares, falta de perspectivas para o futuro, maus tratos. No mundo de hoje cresce a população de idosos, é uma tendência mundial. Está havendo uma diminuição da taxa de natalidade e uma queda na taxa de mortalidade. E há um aumento da expectativa de vida. É uma conquista social, mas é um grande desafio, principalmente para as políticas públicas. Estima-se que em 2050, 22% da população mundial, né, será de idosos. Vai ser a primeira vez na história da humanidade em que haverá mais idosos do que crianças. No Brasil, o IBGE calcula que em 2050 haverá 76 milhões de idosos, o que equivale a 29% da população do Brasil. E o envelhecimento é um processo biológico irreversível que traz uma série de problemas de saúde física, mental, de diminuição da capacidade, que leva à vulnerabilidade. Isso é necessário o amparo ao idoso, mas muitos são vítimas de negligência, de abandono, de agressão física, agressão psicológica, abuso financeiro. No Brasil, nós temos uma cultura de negligenciar o idoso. Tanto a família como as instituições negligenciam o idoso. E a maioria dos agressores são os próprios familiares, os filhos. A violência pode ser tanto o ato de maltrato como a omissão, a satisfação de alguma necessidade, e pode levar à morte ou a algum dano ou algum sofrimento físico
ou psicológico, e essa violência ocorre tanto em locais públicos como privados, é uma questão social global que afeta tanto a saúde como o direito humano de milhões de idosos no mundo todo. Até recentemente esse grave problema social era ignorado, sabe? Era tipo assim, isso é um assunto privado. E ainda hoje é um tabu, né? E essa questão é subestimada, né? A violência ao idoso é ignorada, é subnotificada, é subdiagnosticada e até ignorada. Por quê? Porque falta consciência de que o idoso tem os seus direitos. E o próprio idoso que é vítima não denuncia o seu familiar. Ou porque não reconhece a agressão, ela já está tão internalizada, né? Porque essas pessoas cresceram num sistema familiar violento, com relações abusivas, e o que acaba naturalizando as agressões, parece que é normal, entre aspas, ou parece que sempre foi assim, ou porque o idoso não quer gerar implicações negativas contra o agressor, que muitas vezes é o seu próprio familiar, ou porque muitos idosos vão lá, denunciam, mas retiram a denúncia. Eles dizem assim, eu só queria dar um susto. Mas no fundo eles têm medo do abandono, eles têm medo das retaliações do agressor, que, né, pode ser um familiar. A cartilha da OAB fala em tipos de agressões ao idoso. Então tem a agressão física, quando há o uso da força. O idoso ele tem que fazer algo que ele nem não deseja. Ou então ferir, provocar dor, provocar incapacidade ou até a morte. Tem a violência psicológica, são agressões verbais, gestuais, para aterrorizar, para humilhar, para restringir a liberdade do idoso, para isolá-lo do convívio social. Infelizmente também há violência sexual, tanto homo como hetero-relacional, por meio de aliciamento, violência física, ameaças. Tem o abandono, né? Que é a ausência, a deserção dos responsáveis, inclusive governamentais, institucionais e também dos familiares, que deixam de prestar socorro, deixam de prestar proteção. A negligência, que é a recusa ou omissão de cuidados, dos cuidados devidos e necessários, né, tanto por parte de familiares como de instituições, por exemplo, um asilo, né, para o idoso. Uma das formas das violências, né, mais presentes no Brasil é essa, né, é a negligência por parte de familiares e de instituições. E frequentemente essa negligência está associada a abusos que levam a lesões, traumas físicos, emocionais, traumas sociais, né? Principalmente naqueles idosos que são multidependentes, que são incapazes. Tem também a violência financeira ou econômica, que é a exploração ilegal, é o uso não consentido dos recursos financeiros ou patrimônios do idoso. Tem a autoviolência, que também é uma autonegligência. O próprio idoso ameaça a sua própria saúde, a sua própria segurança. Tem a violência medicamentosa, familiares, cuidadores, profissionais administram medicamentos de uma forma indevida, aumentando, diminuindo a dose ou excluindo. E tem a violência emocional e social, que é aquela agressão verbal crônica, constante, com palavras depreciativas que desrespeitam a identidade, a dignidade, a intimidade do idoso, os desejos, desrespeitam os desejos do idoso.
negam-lhe o acesso a amizades, ao convívio social ou seja, não atendem às necessidades sociais e de saúde da pessoa idosa. Com isso, destroem a autoestima do idoso. E na cartilha da OAB a gente pode ler: as famílias devem zelar pelos seus idosos de todas as maneiras possíveis, provendo suas necessidades básicas na medida da sua condição social, inclusive com amor e afeto. Tem um grande número de casos de violência ao idoso. Então, a violência pode ser um ato único, pode ser um ato repetitivo, pode ser a omissão, e envolve todas as esferas sociais, né? Na casa dos ricos, dos pobres, acontece diariamente no Brasil, no mundo, é cada vez mais frequente, e geralmente o agressor, né, é aquela pessoa em quem o idoso mais confia. Por isso que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, criou o violentômetro, né, para medir o grau de violência. E existem 3 graus de alertas: o verde, o amarelo e o vermelho. O alerta verde, né, grau verde: cuidado, a violência está presente. Quando acontecem piadas ofensivas, quando o familiar ou o cuidador mente, engana, ignora o idoso como uma forma de punição, desqualifica o idoso por conta da sua idade, ridiculariza, ofende, humilha em público, culpabiliza. E o segundo grau é o amarelo. Então, reaja, denuncie e peça ajuda. É quando existem ameaças, intimidações, chantagens, né? O agressor quer controlar, quer proibir, discrimina, negligencia, abandona, deixa de prestar assistência, apropria-se de bens e de dinheiro. E o terceiro grau é o vermelho: alerta, sua vida corre perigo, ou seja, a vida do idoso, né? Então, quando ele é ameaçado de morte, quando existe agressão física, confinamento, então ele fica preso, o abuso sexual, lesão corporal grave, mutilação e até, né, a morte, o assassinato. E o OAB diz que notificar é cuidar. Por isso que os familiares precisam estar atentos aos sinais de violência física. Se o idoso apresenta cortes, manchas na pele, queimaduras, precisam estar atentos a esses sinais de violência física e também atentos aos sinais de violência psicológica. Se o idoso aparece assim, aparenta, né, apresenta um aspecto descuidado, tem medo de determinada pessoa, não quer ficar sozinho, chora com facilidade, deixa de conversar, entra em depressão ou apresenta nervosismo, ansiedade. A violência psicológica é causada por xingamentos, por sustos, por constrangimento, pelo impedimento ao convívio social, e isso leva ao prejuízo da autoestima e do bem-estar do idoso. Toda pessoa tem obrigação de denunciar os maus tratos, a violência, a discriminação, os abusos e o abandono. Tem o Disque Idoso 0800 208 78 45. Tem o Disque Denúncia 100, né? Tem o Ministério Público Estadual, a Delegacia Especializada de Defesa e Proteção à Pessoa Idosa, tem o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa, o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa.
E o Estatuto do Idoso, né, nos alerta que qualquer pessoa acima de 60 anos tem os direitos básicos à vida, à saúde, à liberdade, ao lazer, à dignidade. Esses direitos precisam estar assegurados. E para isso são necessárias políticas públicas que garantam esses direitos. No Livro dos Espíritos, questão 685A, pergunta Kardec: mas que recurso tem o idoso necessitado de trabalho para viver se já não pode? E a espiritualidade responde: o forte deve trabalhar pelo fraco. E na falta de algum familiar, a sociedade deve tomar o seu lugar. É a lei da caridade. E como anda, né, essa questão de políticas públicas de amparo e de promoção ao idoso no Brasil? Quem nos responde, quem nos esclarece é Bibiana Graef, professora do curso de Gerontologia na USP, e ela escreve no jornal USP, que foi publicado no dia 6 de agosto de 2021. Ela escreve que no Brasil faltam políticas públicas. O que seriam políticas públicas? A capacitação dos profissionais das UBSs, dos hospitais, dos órgãos de assistência social, para que consigam identificar os sinais de violência e informar as autoridades. Outras ações e recursos de política pública: a promoção de medidas educativas, né, para que haja um envelhecimento saudável, campanhas para conscientizar a família de como lidar com seus idosos, a disciplina, né, nos cursos universitários, alguma disciplina que envolve o estudo do idoso, do envelhecer, nas universidades, né, num curso, né, universitário, porque a maioria das universidades do Brasil não tem disciplinas focadas na velhice ou no envelhecimento. E a Bibiana diz que isso precisa ser modificado rapidamente, porque o Brasil está envelhecendo, né? A população está envelhecendo. E no caso dos maus tratos aos idosos, então, familiares, instituições de abrigo, atendimento médico e psicológico, né, precisam ser conscientizados, alertados. É preciso investimento em moradias para idosos, para que eles tenham uma vida independente, para que eles tenham autonomia. E isso no caso, né, esse abrigo para idosos seria para os idosos que ainda têm autonomia e que têm condições de morarem sozinhos. E o investimento na instituição de longa permanência para idosos, né? São residências e domicílios coletivos em qualidade e em quantidade. E poderíamos também acrescentar estruturas e ações políticas geracionais, né? Que é a terceira geração, faculdade da terceira idade, lazer qualificado, reinserção social, reinserção cultural, reinserção profissional, empoderamento da cidadania plena e a responsabilidade, a conscientização da responsabilidade dos filhos maiores para que amparem os pais na velhice. Então, voltando a falar de prevenção de suicídio, quais são os fatores de proteção, de prevenção, né? Ajudar o idoso a falar de seus sentimentos, dar-lhe um suporte emocional, ajudá-lo a retomar as atividades antes prazerosas, para ajudá-lo a construir um sentido de vida, de significado, de direção. O que ajuda muito também a desenvolver a espiritualidade e a fé, é o apoio social, a participação na vida comunitária,
o acesso ao serviço de saúde, o acolhimento, a escuta, né, nos serviços de saúde. Ou seja, a sociedade precisa rever os seus conceitos sobre o idoso, sobre o envelhecer, para que, né, se elimine o preconceito. Agradeço muito e até a próxima!